Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Fundação. Quem já conhece, que bom reencontrá-los novamente. E ao entrar, aquela música maravilhosa, né? Que gostoso, que energia boa. Porque nós vamos estar refletindo um pouco mais profundamente sobre um dos temas que eu acho mais interessante e que realmente toca a mim, em particular, que é falar da reencarnação. E, assim, o que me move a pensar sobre isso é que, diante do Pentateuco, de que Allan Kardec estimulou a fazer nós fazermos as leituras com a inspiração dos espíritos superiores, né, que contribuíram para que aquela escrita realmente acontecesse, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro extremamente filosófico e profundo, é muito difícil alguém que possa estar lendo, principalmente no momento de grande necessidade, não se tocar, não se afinizar com aquilo que está lendo. O Evangelho faz muito isso comigo. E dentro das coisas que estão escritas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que esse tema, reencarnação, é um tema que retrata com mais solidez, no meu caso, a vida do espírito, a compreensão sobre a reencarnação, a existência novamente, e nascer de novo, e qual o motivo, o que isso tem a ver com os nossos desígnios, com os desígnios de Deus. É algo que aproxima muito de um entendimento também científico. Por que isso? Talvez porque eu gosto também da ciência, então isso me toca. Mas a forma como o Evangelho, segundo o Espiritismo, trata todos os temas, eles sempre tocam para que você mobilize essas emoções, esses sentimentos, para esse entendimento. Os outros livros, eles também fazem isso, mas eles têm um cunho, ao meu ver, com uma tendência mais racional de você fazer essa interpretação. O Evangelho não. É como se você estivesse ali, é como se você se permitir, você vai se envolvendo. Essa fala, essa leitura que Lai acabou de fazer, no próprio Evangelho, no início, e quando nós vamos fazer uma leitura mais processual, é incrível como em vários momentos dessa existência de Jesus, ou em outros momentos, isso sempre apareceu, essa ideia do renascer, de reencarnar, de viver novamente, ela aparece através de várias formas, palavras, exemplos. E o mais interessante, Jesus, o tempo que esteve aqui, nunca combateu essa ideia. É algo para a gente pensar, por que motivo, né? Porque algumas coisas ele era tão mais rígido, no sentido de desfazer, desmistificar e retomar outras palavras, outro exemplo, para dizer, olha, não é bem assim. Mas a questão, a ideia dessa reencarnação, a discussão da ressurreição, reencarnação, foi uma coisa que não se teve muito combate pelo próprio Jesus. Pelo contrário, nos momentos que ele se encontrava na casa de Pedro, em todos os pequenos evangelhos que ele fazia com os próprios discípulos, de alguma forma, isso ali estava presente. Quando a gente lê a Bíblia, com várias traduções, e quando a gente pega todo o material que Kardec deixou para a gente consegue fazer essa interpretação. Então, isso é de uma riqueza, porque é como se você entrasse no âmago de Jesus e tentasse entender por que ele não combateu essa ideia. O que ali tem de precioso, tem de especial, para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão desse nosso processo evolutivo. Porque, no fundo, toda a preocupação, a dedicação, penso que também dos espíritos superiores e de Kardec, era nos sinalizar sobre isso. Esses valores morais que nós estamos chamando a atenção, essa condição, esse princípio de que a gente busca imprimir e que todos os outros que vão reencarnando busquem isso como um acesso mais profundo, é para chamar a atenção de que, às vezes, não dá tempo
de você fazer, se assim for a frase, a palavra, acho que ainda não se encaixa, mas assim, determinadas correções em cada momento que você nasce, às vezes um tempo de vida não dá, né? Esse tempo que nós estamos falando. É preciso, é necessário outros momentos, com outras pessoas, em outras situações, porque a sensibilidade vai sendo tocada diante desses exercícios. Eu não sei se aconteceu com vocês isso, mas eu já tive algumas oportunidades. Hoje eu sou enfermeira de formação, mas da enfermagem, do cuidado direto, eu passei a ser professora. Mas antes disso, eu passei por alguns locais que eu trabalhei. Desde ser vendedora, né, ser uma pessoa que batia de porta em porta, vendendo cosmético, até ser vendedora de roupa, sapato. E eu percebo hoje que aquelas experiências, aqueles contatos com aquelas pessoas, me permitiram fazer tantas interpretações, às vezes até outros julgamentos que não faziam sentido, e hoje eu percebo, porque nós somos muito assim, de olhar as pessoas pela capa que ela veste, pela roupa, pelo cabelo, pela forma como como ela fala, e isso vai nos iludindo. E o que me chamou a atenção, com esse suporte e o exercício da minha vida desde cedo, eu tive a oportunidade de ter, por algum motivo, isso me tocou muito cedo. E aí eu pude ver que as pessoas eram diferentes porque elas eram, que as individualidades elas se compunham ali porque era o momento daquelas pessoas. E que no meu exercício com elas, na fala, na escuta, na raiva, no julgamento, pré-julgamento deles para comigo, de mim para com eles, estava fazendo, hoje eu entendo assim, fazendo parte de um processo para que eu possa me compreender. E descobrir que eu me compreendendo, fica muito mais fácil eu ampliar a compreensão aos outros que estão à minha volta. Porque a sensibilidade ela vai se desenvolvendo. Porque o homem, ele tem esse corpo material. Ele precisa dessa vestimenta na nossa cultura. Em outras culturas nem precisa. Cada um fala uma língua, se veste, se alimenta, tem as suas crenças, de acordo com as suas necessidades, para aquele processo evolutivo. Mas eu também pude perceber que o corpo, o formato, se é baixo, o que a gente vai estar chamando de genotipo, das tendências físicas, se é surdo, se não fala, se tem alguma deficiência física, isso tudo é tão transitório. Isso tudo é tão necessário para o espírito. E que a nossa formação de consciência, cada reencarnação, quando vai tomando pé disso, percebe que em um determinado momento ele também não precisa disso. Mesmo que diante de um planejamento reencarnatório é colocado que determinadas necessidades seriam importantes. E assim ele vem com aquelas necessidades, mas ao longo do seu processo, ele mesmo vai compreendendo e vai se desfazendo dessas necessidades, porque ele vai se tornando um outro ser, um outro espírito. Quantas pessoas nesse processo reencarnatório se curaram e, de repente, na programação estava ali que ele poderia até falecer, desencarnar daquilo. Isso é muito complexo, eu entendo, e imagino que para muitos que estão se assessorando dessa compreensão do espírito hoje, nessa casa, nesse momento de vocês, talvez fique um pouco difícil de entender. Mas, para mim, estudar, entender um pouco sobre a reencarnação, me chama a atenção do tipo de pulsão que Jesus quis imprimir em nós e quer. O quanto é justo esse processo. Porque existem os anti-reencarnacionistas. Existem as pessoas que não concordam, não entendem, não querem entender, não acham que isso é real. Mas também eu aprendi no Espiritismo de que tem coisas que em determinados momentos não se explica e não se usa o proselitismo, a fala, a insistência, para fazer o outro compreender. É uma questão
de simplesmente sentir, viver e experimentar. E dar poder de escuta a essas compreensões. É o tal do momento do silêncio do espírito reencarnado para que ele possa aprender melhor. Porque se você silenciar, você escuta muitas opiniões. Existe, não existe, está certo, isso é para amenizar a sua dor, os espíritas fazem isso, que é para tapar a dor, o sol com a peneira, e aí muitas coisas. E você vai adquirindo, vai ouvindo aquilo e vai dizendo, está certo, não está. Mas a experiência, quando você reflete, vai vivendo nessa sintonia de meditar diariamente sobre a sua vida, sobre o seu desígnio pessoal, porque nós somos individualidades. Todos nós temos um desígnio. Todos nós vamos chegar ao mesmo local. Olha que interessante. E saímos do mesmo local. Não dá para perguntar, e eu também não vou conseguir responder como isso se deu, porque nem os espíritos que escreveram para a gente conseguem dizer isso. Segundo eles, assim, a nossa noção, a consciência que está posta agora, o desenvolvimento cerebral, orgânico, físico, ainda não nos dá esse campo de dimensão para compreensão. Vamos aguardar mais um pouquinho, que o progresso está acontecendo. Mas a gente tem que exercitar essa paciência. Mas é natural que essas coisas vão aparecer de alguma forma ou de outra. É uma questão de tempo. E se torna divino e se torna interessantíssimo falar de reencarnação, porque quando a gente faz um debate, ou quando a gente faz a leitura dos debates de Allan Kardec com os céticos, com as pessoas que são frias e racionais demais, para se entender, eles são completamente contra, e Kardec coloca de uma maneira muito suave, né, através de Jesus, essas discussões, e faz alguma coisa, alguns questionamentos que até hoje isso reverbera em mim. Como enfermeira assistencial, eu pude verificar na UTI de perto o quanto determinadas crianças, aliás, todas, não eram determinadas, não, todas, que chegavam com determinadas, nasciam já com determinadas doenças, principalmente a leucemia, é algo que me chamava a atenção. Né? E naquele conflito de entendimento meu mesmo sendo espírita, é algo que a gente tem que questionar o tempo todo, né? O que fez aquela criança tão miudinha já nascer com essa doença? Vocês sabem que isso me leva até hoje a fazer esse entendimento, e para mim tem sido a melhor resposta para falar de reencarnação. Porque no julgamento de outros que não acreditam, não entendem, não sabem, não querem aprofundar sobre, ali está, de repente, uma pecadora ou um pecador. Perguntamos, e eles perguntaram, Kardec perguntou, ué, mas esse Deus que você diz que é tão divino, em determinados momentos ele parece estar sendo carrasco. Como ele pode fazer isso com alguém que nem experimentou se é bom ou mal? Já nasce miudinho, não sabe nem falar. Precisa de alguém para dar o alimento a ele, de dar o seio, para que ele possa viver. Ele não deu parâmetro se é bom ou mal. Como já nascer com uma doença que daqui a pouquinho ele vai embora de novo? O que é isso? Você sabe explicar? E esse foi o ponto de interrogação até hoje para essas pessoas. Para outras que podem fazer essa meditação diária e se colocam à disposição para esse entendimento, é diferente. E eu tive essa oportunidade de fazer isso lá. Não só com os pequenos, mas também com os grandes. Os adultos que se encontravam em fase terminal, muitos deles, estavam revoltadíssimos. Pense em alguém xingando Deus. Pense em alguém com ódio de Jesus. Eu vi, ouvi. E perguntava, por que eu? Por que eu? Por que eu? Enquanto outros, às vezes no leito ao lado, parecia que dormia. E quando você ia conversar, ainda dava lição de vida. Eu tive uma paciente que ela tinha câncer nos 2 seios.
e em determinado momento, ela estava em fase terminal, em determinado momento, o seio dela já tinha virado como se fosse uma pedra. Aquilo deveria doer muito. E assim, eu fico imaginando que talvez fôssemos nós, a gente, né, estaria reclamando, ai que dor, e fazendo o processo da vítima, né, da pessoa que, de repente, não merecia aquilo. Pois bem, quando chegávamos ao plantão, e ela já abriu o sorriso, e eu fico pensando, com tanta dor, e sabendo, porque ela sabia o que ela tinha, e não havia muitas visitas. E uma coisa que eu reparava também, não lembro o motivo, mas ela não tinha muitas visitas. E quando a gente chegava perto dela, para dar banho, para cuidar, fazer algum medicamento, ela dizia assim, minha filha, como foi sua noite ontem? A gente se viu de tarde, queria saber como é que eu tinha passado. Quer dizer, uma pessoa que ainda se interessava pela outra em vida. Gente, o que é isso? Como pode um ser assim e o outro não ser assim? Às vezes, nós olhamos para o que está acontecendo no mundo hoje, em vários locais. Esses países, o que está acontecendo em termos de guerras civis, que a gente já nem está mais sabendo se é civil, se já é pré-mundial, porque está uma mistura de violência, um tentando invadir o país do outro, parecendo na época de Gengis Khan, querendo terras, invadindo e exigindo que as pessoas sejam do jeito que eles querem, porque a crença tomou tal percussão naquela cultura que as pessoas não conseguem enxergar outra coisa. E uma coisa me toca muito. Eu já falei isso aqui, mas isso realmente mexe comigo. Que é quantas crianças, principalmente as sírias e lá na Nigéria, que estão sem seus pais e mães, porque perderam na guerra. Estão na mão dessas pessoas. No Haiti, então, o que tem, infelizmente, de organização não governamental, usando aquelas crianças para coisas diversas, que a gente não vale nem a pena falar. E fico, como muitos já ficaram, hoje não fico mais, mas assim, já fiz também, por quê? O que fizeram aquelas crianças? Aqueles espíritos humildinhos, para sofrer ainda mais 5, 10 anos, porque sabemos que a expectativa de vida deles não vai ser muito grande. No país da Serra Leoa, que é um negocinho assim, a expectativa de vida daquelas pessoas é 30, 35 anos. Quem nasce, quando uma tribo pega a outra, porque é briga direto, um arranca o braço do outro para futuramente não pegar em armas. É uma coisa assim meio louca. E para muitos, eles falam assim, ali, de repente, tudo é pecador. Como? Se eles não tiveram oportunidade de mostrar se são bons ou não, o que acontece com aqueles que não acontece com a gente? Estamos aqui num país que desenvolve um outro processo cultural. A gente está sabendo que é um dos países que mais abre imigração. Estamos hoje, dentro de todos os países, o que mais tem as portas abertas para reunir essas pessoas que são refugiadas. E aí a gente fica começando a observar qual é o papel do país, do Brasil, que é considerada a pátria do Evangelho pelos espíritos superiores. Porque será, né? Será que esse processo já está começando? Sim. Cabe a nós fazer esse redirecionamento a esses espíritos que estão tendo a oportunidade também de vir para cá. Mas não podemos esquecer que a quantidade de pessoas que morrem nesse nosso país, desencarnam, é quase do tamanho de uma guerra. Mas na guerra, em quantidade, os números saem automaticamente. No Brasil, não. Sai aqui, sai ali, mas quando você vai computar, é quase uma guerra. As transformações já estão acontecendo. A mudança para um planeta de regeneração é real. É preciso ter consciência de que o Pai, ele oportuniza todas as pessoas de maneira igualzinho a oportunidade de ser feliz. Você pergunta, mesmo aqueles que estão ali na Síria, que você falou, e na Nigéria? Sim, a oportunidade é dada. Paz, de acordo com as suas necessidades. Somos milenares.
Somos espíritos que temos 60, 70, 50, 40, 30, 11, mas somos milenares. Somos pessoas que estamos vindo em várias culturas, desenvolvendo várias artes, música, canto. Às vezes você está engenheiro, mas você já reparou que você adora cantar? Às vezes você é arquiteto, mas você já reparou que você adora fazer exercício físico? Olha, não titubeamos em relação aos nossos passados. Porque a cada reencarnação, essa malinha que fica pendurada aqui, essa mochila, tem muita coisa aí que a gente já aprendeu. Boas e não. No entanto, diante das nossas necessidades, essas coisas vão aparecendo. E cabe a nós buscá-las diante do que a gente vai compreendendo sobre o mundo. Você pode perguntar, eu já falei francês, eu já falei inglês, quem sabe? Mas às vezes você vai para um curso uma facilidade, outros têm uma dificuldade. Gente, são experiências que estão sendo registradas nesse nosso perispírito, que é o intermediário desse corpo e desse espírito. Esse momento nos ajuda muito a fazer essa compreensão. Mas, segundo eles, São Luís vai falar muito disso, aí no Evangelho. De que chega um determinado momento, são tantas encarnações, ele vai se tocando, nós vamos nos tocando, vamos nos tornando mais brandos, ouvindo mais, criticando menos, a não ser que seja para algo produtivo, porque quando a gente olha para o comportamento de Jesus, quantas vezes ele puxou a orelha? Quantas vezes ele foi bravo? Então, isso também tem sentido, mas com consciência. Não é falar porque está com raiva, não é falar porque você tem sabedoria e o outro, naquele momento, precisa ser falado de uma maneira mais rígida, para ver se acorda. Então, quando a gente vai se percebendo quando nós vamos nos percebendo quem somos e como o outro pode ser tratado, porque tem isso também. Nesses momentos reencarnatórios, é preciso também sentir o outro, sentir a ambiência onde estamos. Ele pode ouvir, ele tem condição de ouvir aquilo que eu preciso dizer? Ele está preparado? Eu estou preparada para falar dessa maneira equilibrada? Porque se for para sermos associados aos temperamentos e comportamentos animais, não estamos entendendo que estamos dentro do processo evolutivo. Nós temos ainda as nossas tendências primitivas e instintivas, porque aprendemos com esse reino, mas para os momentos necessários, não para ser eterno, porque nós estamos evoluindo. Então, o São Luís, ele coloca de que compreender essas entranhas reencarnatórias, você começa a estar mais consciente e você vai se despojando do que a gente chama aqui material, de situações materiais, comportamentos mais materializados. O que é comportamento materializado? Bom, para a gente aqui agora, assim, de vez, seria ter casa, carro, roupas, e comprar tudo que a gente pode para presente para os filhos, fazer uma bela festa de 15 anos, de 70 anos, de 80. Tá, podia ser tudo isso, tem algum mal nisso? Não. Mas será que também tendo tudo isso, eu consigo fazer essa relação que nesse momento estou merecendo, porque foi dado, mas eu tenho consciência de que existe possibilidade de eu estar dividindo isso de alguma forma com alguém? Que maneira? Moral? De acolhimento? De fala? De visita lá no abrigo? Não sei. Isso parte de cada um. A desmaterialização, a purificação, que alguns falam, a elevação, ser perfeito, está relacionado a essa compreensão do fenômeno da vida. É exatamente onde leva a sua consciência no momento que você está. Por isso que se diz que a vida continua. Porque essa compreensão nossa, no momento do desencarne, continua fazendo a mesma sintonia. Você não vai para outro lugar, a não ser que a sua consciência queira.
Por isso que muitos, quando estão em determinados locais, são muito perturbadores, no momento que ele desperta, ele consegue sair daquela energia e vai para outras instâncias, outras dimensões mais elevadas. Assim é a nossa vida. Se de repente esses laços familiares que te envolvem nessa vida te deixam um pouco perturbada, repense como você pode alterar esse fluxo de energia, essa vibração. Como é que se faz isso? Na minha casa, eu arrumei uma forma de toda segunda-feira à noite fazer o evangelho no lar. Não tem palavrão, as palavras são amenas, controlo o que vejo na televisão, tento exercitar as minhas relações de uma maneira muito mais verdadeira e autêntica, faço, me esforço, não ficar usando máscara, sei o que sou. Porque o que a gente tem que esconder? Pare para pensar. O que a gente precisa? Por que precisa usar máscara o tempo todo? Para quem é isso? Se nós somos individualidade e na hora do desencarne somos nós com nós mesmos. Porque o que o outro não pode ver? Que eu tenho limites, eu tenho falhas? Isso é orgulho. Isso, orgulho, vaidade, egoísmo, né? Isso são obstáculos que impedem esse espírito de progredir nessa reencarnação. São esses valores que nós estamos falando de maneira mais reflexiva que contribui para essa chamada purificação. Como eu sou? Eu sou vaidosa demais? Tem algum problema? Não. Passar um batom, me arrumar, não. O problema não é esse. O problema é quando isso toma conta da sua vida a ponto de você não enxergar mais nada. Querer se comparar com a filha que está adolescente e querer ser como ela. São desses valores profundos que nos tocam de reconhecer a nós mesmos. Qual o nosso papel de cada um? É se mostrar, não se mostrar? Nós temos muitas responsabilidades. E, às vezes, nesse lidar nos laços familiares, que às vezes nos perturbam, sempre, porque tem um irmão, me dou com todos os irmãos, mas aquele, poxa, os filhos foram criados iguais, mas poxa, esse é meu terceiro marido, os outros foram tão bons, eu me separei, estou apaixonada por esse, mas esse... A gente fica assim, nada está bom, né? Nada está bom, o que é isso? Então, essas coisas, elas não são por acaso. Elas são os problemas econômicos, problemas de emprego. Vão e retornam e rodam a gente no mesmo lugar. A gente vai, por que eu, meu Deus, por que eu? Como se nós fôssemos, né, a cocada da cocada. Santos, né, que só falta aqui brilhar. A gente anda assim, todo mundo vê, né? Aquilo brilhando. Gente, estamos todos no mesmo barco, mas cada um com a sua condição. Às vezes, aí aparece a inveja, né? A gente está no mesmo barco, agora olha para o colega do lado que convive com a gente e fala assim, pô, ele tem uma casa linda, tem um carro e eu não consigo nenhum empregozinho. Mas a oportunidade é a mesma. Você que não tem nada, qual o nível da sua reclamação? Porque se o A ou B mora ali na favela e fica, que raiva, que droga, que não sei o quê, vou roubar, né? Mas tem um outro que mora lá e fala assim, mais um dia de trabalho. Ele vai e volta, vê como é que os filhos estão, faz aquele arroz sem sal, mas dá, né? O feijão sem carne, quando tem. É interessante, né? A forma como todos têm a mesma oportunidade, porque os valores que nós estamos falando aqui, para esse processo reencarnatório, não é material. É o moral, é o ético. Eu gosto muito daquela parte que se brinca que quando a gente vai subir para o céu, alguém pergunta assim, vai entrar? Vai, está na hora? Tá. O que você fez com o que eu te dei?
Você me deu o quê? Te dei uma casa, te ajudei a dar os filhos que você queria. Mas me fala aí antes de você entrar para a porta, para outra porta, né? Eles fazem uma recepção, uma entrevista. Os filhos foram 2, não foi? Qual foi a orientação que você deu para eles? Aí a gente começa a gaguejar, né? Porque a gente começa a reparar no desencarne, quando a gente se despoja desse corpo material, tudo fica muito visível. Por mais que a gente gagueje, a gente está vendo lá na tela da televisãozinha da consciência os nossos limites. Poxa, eu poderia ter dito isso a ele, poderia ter perdoado o grande amor de minha vida. Vale a pena perdoar quando a gente ama? Acho que sim. Eu já fiz isso algumas vezes e valeu a pena. Mesmo não ficando com a pessoa. Mas vivi o momento que para mim valeu a pena. E aí entra no processo dessa culpa, dessa cobrança interna. As encarnações, elas vão trabalhando isso. É exatamente isso. O outro rico que está no palacete, que está no palácio, eu vi as estatísticas dos economistas. Bom, eles fizeram uma estatística dos mais ricos do mundo. E estão concentrados ali na Europa, na América. Mas pense em riqueza. De que meia dúzia de que mora no planeta está beirando ao trilhão. É muito dinheiro, né? Enquanto outros estão num país desenvolvido, mas ainda estão sem emprego. Como pode um país como o nosso? Eu ouvi ontem do nosso ministro que nós temos riquezas de agropecuária, agronomia, né? Verduras, legumes, frutas, um grande espaço aí para o nosso petróleo. Mas como pode? Tem gente que ainda não tem o esgoto tratado, não tem água. Não dá para entender, né? Mas, dentro desse processo, é culpa do presidente da República, do governador? Não, todos nós vamos compartilhando aí as nossas responsabilidades, porque cada um precisa saber o que precisa fazer. Chega um determinado momento, eu não tenho que te falar, você não trabalha comigo e não vai varrer a casa? Não, chega um determinado momento que a maturidade já impõe os seus direitos e deveres. Quando é criança, é outra coisa. Mas como adultos, como governadores, ministros, professores, pais, mães, secretários, qualquer um que tenha uma carteira assinada ou não, que é um profissional, que é um adulto, é preciso pensar. Porque o valor, quando se bate naquela porta e fica no processo ali da recepção e se pergunta, o que você fez da vida? O que você fez dos filhos que eu te confiei? O que você fez da riqueza que eu te dei? Porque na hora do desencarne, você vai tentar buscar lá como que a gente fala? Aquilo que você fez em investimento, bolsa de valores, que está lá milhões, ela fica aqui. Ela não vai, você tenta lá usar o cartão Bradesco, né? Não tem nenhum caixa eletrônico lá em cima. Você busca e não acha. E aí, o valor o peso da moeda é você. Como você passou batido, achou que vinha viajar de navio, passar pela toda a costa do planeta, não parou para pensar nisso, não teve muito tempo. Aí, no desencarne, você vai ter um tempo enorme. A erraticidade vai lhe permitir refletir, a mim também, a todos nós. E mesmo falando sobre isso e compreendendo e dizendo, é mesmo, ela tem razão. Pensa que a gente vai direto para onde a gente acha que vai? A gente vai dar uma volta ali naqueles que a gente, né, deu um breque, desentendeu. Porque o amor, quando Jesus falava assim, olha, através de mim, eu sou a vida, eu sou o caminho. Quer ver Deus? Quer entender como é que isso funciona? Vá pelos meus passos. E para o amor, isso não tem limite.
quando você olha para o outro, vê as dificuldades do outro e não tem paciência com ele, isso gera sintonias, vibrações. Porque o mundo também é energia, ele é energia. Então, não se assuste, não fique chateado, porque algumas pessoas também vão ficar com impaciência com você. Na hora que você precisar, ela não vai ter paciência, porque é o meio que você busca. Porque lá, a moeda é essa sensação, é essa emoção, é essa consciência. Você vai estar onde a sua consciência está. Nesse momento, a sua está onde? Nas preocupações só. Então, na hora do desencarne, é lá que você vai estar, nas preocupações. Mas é na preocupação com esperança? Não, naquela fé que desenvolve, que é tão difícil discutir sobre fé. Cada um tem um conceito, né? Cada um tem uma experiência. De repente é por aí, porque entender a consciência para a gente também é tão complexo. Mas a verdade é o processo dessa sua emoção. E quando eles colocam, como eu falei para vocês, que para mim é brilhante, é um dos tópicos que eu mais gosto, que é falar sobre reencarnação. E aí, quando eles vão falando do laço de família, e a gente fica imaginando, nossa, aqui, então, se eu reencarno cada vez mais, eu estou aqui com um grupo de pessoas, tenho uma afinidade, gosto, quando ela desencarna, eu sinto, ou quando eu desencarno, ela sente, aí a gente reencontra lá. E quando a gente chega do outro lado, todo mundo, uma multidão de gente, o tamanho dessa sala, esperando você. Gente, o que é isso? São as outras reencarnações que você fez o mesmo processo. É muito pai, é muita mãe, muito irmão, primo, colegas, que você vai criando afinidades infinitas. Aí você descobre que você está acolhido. Por isso não estamos sós. Existem muitos espíritos, mas muitos. Aqueles que nos acompanham e nos amam infinitamente. O desespero, a culpa, para poder entender o que acontece comigo e com você nesse processo reencarnatório, é bom pensar sobre isso, tudo bem, porque isso é como se, eu penso assim, como se fosse drenar nosso entendimento. Deixa, chora, questione, pergunte-se, deixa drenar, deixa sair. Mas vai se fortalecendo, vai buscando entendimento sobre si mesmo, porque um dos processos mais justos, no meu entendimento, é a reencarnação. De tudo que eu aprendi sobre o que Jesus colocou, a reencarnação é a maior prova de que Deus é bom. Mesmo fazendo nesses entendimentos de que o outro está sofrendo lá na favela, está no meio do tiro, tomou um tiro e está tetraplégico, tão pequenininho, e quantos andaram morrendo no Rio de Janeiro em menos de 20 dias. Gente, cada um no seu quinhão. A gente se comoveu tanto com João Hélio, que foi arrastado pelo cinto de segurança, e isso até hoje, a gente lembra dessa imagem. Mas não podemos julgar o amor de Deus. Cada um com o seu processo e necessidade. Porque se a vida continua e todos vamos reencarnar novamente, João Hélio, eu, você, aquele que foi, que é tão próximo a nós, também tem o seu momento. Para que o desespero, se existe um mundo muito maior, a verdadeira casa, o verdadeiro local, que não é aqui. Aqui é transitório. O que cabe a cada um de nós é pegar esse momento que é transitório e transformá-lo em algo muito melhor. Em cada leitura, em cada relação, em cada responsabilidade profissional, em cada responsabilidade dos encontros, das relações, independente se está casado de papel ou não. Mas uma vez tendo família, a responsabilidade está ali ampliada. Uma vez sendo professor, a responsabilidade está ali. Eu conheço alguns colegas que trabalham com crianças menores, porque eu sou professora de adultos, e eles detestam o que eles fazem. E eles falam, ai,
não aguento mais, aquele local só tem gente que não quer aprender. E eu fico imaginando, nossa, ali é uma preciosidade de aprendizado. É como se aqueles ignorantes de ontem buscar você de maneira mais sábia e falar assim, me ajuda. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Você se considera o mais forte nesse momento? Em algumas situações, em geral, somos mais fortes. Em outras, não. A gente vai pedir ajuda. É aquele momento que a gente está com aquele negócio apertado. E, às vezes, quem ajuda até o filho. Porque somos milenares. Aquela criança que ali está, é só por idade essa comparação agora. Mas ela pode ser muito mais sábia do que nós. Qual é a percepção, então, que eu tenho dessa realidade? Como é que eu olho esses laços de família? Como é que eu vou utilizar isso como uma ferramenta para o meu progresso? Eu sei, de que não tem coisa melhor, não tem ferramenta melhor do que um bom abraço no momento que não sabe e não se consegue falar nada. Olha, gente, a raiva e a vontade de perdoar mexe com a gente. A gente sabe que é necessário perdoar, e até a gente queria, mas o orgulho às vezes toma conta, então a raiva fica ali no limiar. Sabe o que você faz? Não sinta e simplesmente abrace. Porque a pessoa vai entender que você não consegue falar, que a sua vaidade ainda te bloqueia para fazer determinadas coisas. Mas o abraço já é o início dessa resposta. É o início dessa tendência de mudança. Olhe para as pessoas com o olhar de querer ajudar, de ser cordial, de ser uma pessoa que está usando a inteligência que foi dada, porque muitos aí têm problemas mentais. Eles não conseguem fazer o raciocínio e a reflexão que nós estamos fazendo agora. Isso foi dado a nós. É de uma riqueza para o espírito que só leva a isso quando desencarna. Utilize essa inteligência em favor do seu amor, do amor às pessoas, para que essa nossa família se amplie. Eu queria dizer a vocês de que cada dia é um dia diferente. E cada momento a gente encontra com pessoas, às vezes as mesmas pessoas, mas que com comportamentos que vão modificando. Tenha paciência. Não se cobre tanto e não cobre tanto do outro. Essas vibrações não interessam mais a nós, que já temos uma consciência mais ampliada sobre o espírito. Eu espero ter contribuído com essas reflexões e deixo um beijo no coração de vocês. Muito obrigada.